Eu não, depois que, infelizmente, alguns amigos meus já foram, né? E estão voando aeromodelo lá no céu, eu perdi esses companheiros e aí perdi também essas pessoas, né? Tem muitos aeromodelos hoje aqui, mas eu não conheço mais como eu conheci aqueles primeiros, porque aqui na minha região, aqui em São Carlos, eu fui praticamente um dos primeiros 4 aeromodelistas daqui. E a gente foi desenvolvendo aeromodelismo aqui. Hoje tem 3 clubes aqui, 4, com a cidade vizinha aqui, bem do ladinho, 10 quilômetros, né? Então tem muita gente, eu não conheço mais todo mundo, sobrou um ou outro aí, mas eles já não voam mais. Eu sou um dos poucos antigos que ainda voa, com idade mesmo, e que está voando, né? Então, a gente rebocava os planadores, era muito legal, tá? Bom, o que mais que vai precisar num aeromodelo, além do motor? Você vai precisar uma coisa chamada ESC. ESC é um circuito eletrônico que ele serve para você regular a velocidade do motor, o acelerador, tá ok? Os servos, você já viu. Bateria, cara, bateria é bateria, né? Eu vou pegar uma aqui só para mostrar para você, porque vamos considerar que aqui nessa live muita gente que não tem nenhum conhecimento pode estar assistindo. Então, isso aqui é uma bateria, tá certo? Isso é uma bateria de lítio-íon. Tem a bateria de lítio-ferro também, mas a bateria de lítio-íon é a que toca o motor. A de lítio-ferro é mais para receptor. Também pode ir aqui dentro se o motor for a explosão, tá? Se não for motor elétrico. E tem o receptor do rádio, que é o que recebe os sinais, manda para os servos e eles se mexem, tá? Então, basicamente, é isso. Isso aqui é um exemplo de uma instalação extremamente simples, tá? Só falta colocar aqui, ó, os fios dele estão aqui dentro, ó. Só falta ligar isso aqui num receptor, o receptor na bateria, e ele vai funcionar normalmente. Não tem nenhum problema, tá ok? Está tudo já instalado e testado, inclusive, né? Por isso que eu gosto de fazer nessa sequência do meu método, que é primeiro a parte de trás, depois a fuselagem e finalmente o leme aqui, a asa aqui, né? Tá ok? Bom, agora uma outra coisa que é muito importante, tá? Que eu gosto sempre de levar em consideração, de falar, é o seguinte: é testar o avião no chão. Quando você for voar lá na frente, teste o seu avião no chão. Faça seus testes antes de pensar em decolar se for um radiocontrole. E mesmo qualquer modelo, mesmo elástico, você tem que testar no chão antes de jogar ele. Tá? E qual é o teste principal? O teste principal é esse aqui, ó. Vou mostrar com esse aeromodelo do curso. Ó. Tá vendo? Eu botei um alfinete em cada ponta de asa aqui, ó. E ele está no chão, você tem que pegar nesse ponto da asa, que geralmente é 2/3 ou da asa da parte da frente da parte de trás para frente, e ele tem que ficar estável, ó. Tá vendo? Isso aqui é centro de gravidade. Ele tem que ficar assim, ó, estabilizado. Se eu pegar em lugar errado aqui, olha o que vai acontecer. Ó, você tá vendo? Ó, eu peguei para trás, ó, fica com peso de cauda. Se eu pegar para frente, aliás, peso de cauda se eu pegar para frente, né? Olha, então ele nem tira a cauda do chão, ó, quase. Se eu pegar para trás aqui, fora do lugar, ele vai ficar com peso de nariz. Então, peso de cauda faz ele subir que nem louco. Se ele subir que nem louco, ele vai estolar e cair. Peso de nariz, você tira do chão, ele quer descer. Você tira do chão, ele quer descer. Então fica completamente doido. A estabilidade de asas, os dois lados tem que pesar mais ou menos igual, né? Então, por exemplo, se eu segurar no meio da fuselagem aqui, é claro, ele vai cair para um lado, mas ele não vai cair sempre para o mesmo lado, né? Ele não pode cair sempre para cá. É que tem alfinete agora, tem que cair para cá também. Ou seja, mostrando que as asas estão mais ou menos equilibradas. Aí uma solução é você pendurar ele por aqui e equilibrar as duas asas, colocando um chumbinho, alguma coisinha, para que ele fique equilibradinho assim. Então é muito importante o peso e balanceamento dele. Tá ok? Verificar se os comandos estão funcionando corretamente. Cara, antes de decolar, qualquer avião, de verdade, o piloto para e testa tudo. Você entendeu? A aeromodelo é a mesma coisa. Antes de decolar, você para e testa tudo.
Vê se a hora que você sobe, puxa o rádio, se for o rádio para subir, se o profundor está levantando. A hora que você põe para picar, se o profundor está descendo. O leme, dou para a esquerda, ele tem que virar para a esquerda. Dou para a direita, ele tem que virar para a direita. Então tem que funcionar corretamente. Tá? Então é importante, é muito importante você fazer um voo no chão antes de decolar, tá ok? Então, tome bastante cuidado com relação a isso no momento, no dia que acontecer de você for voar um aeromodelo no campo com radiocontrole. E a principal grande dica é o seguinte: faça o primeiro voo com vento calmo e espaço livre. Use pista de terra batida ou de grama baixa. Mas o mais principal disso tudo, sabe o que é? Tenha um instrutor com você. Não tente voar sozinho. Estou cansado de ver cara arrebentar aeromodelo, mesmo comprado feito, porque o cara é teimoso e quis voar sozinho. Não é assim que funciona. Você entendeu? Não funciona desse jeito. Por quê? Porque é muito difícil, é muito mais difícil pilotar um aeromodelo de radiocontrole do que pilotar um avião de verdade. Só para você ter uma ideia. Ok? Eu sei. Por que eu falo isso? Porque eu sou piloto e sou aeromodelista também, piloto de aeromodelo também. Tá ok? E piloto o avião também. Então é muito mais fácil pilotar o avião. O avião está dentro, você está sentado. E sabe qual é o maior sensor no avião do seu corpo? É a sua bunda. Com a sua bunda você tem que sentir o avião inteiro. É bem assim que funciona. Tá ok? Bom, vamos para o próximo ponto agora, né? Que é o seguinte, ó. Manutenção e aprendizado contínuo. Então, veja bem, um aeromodelo como esse daqui, vamos pôr o pequenininho para lá, um aeromodelo como esse daqui, de rádio, por exemplo, ou qualquer aeromodelo, seja de elástico, seja do que for, ele tem parafusos, né? Olha aí, ó. Ele tem parafusos, tá certo? Ele tem peças aqui, ó. Ele tem retentores de roda, ele tem parafusos aqui que fixam os servos, ele tem superfícies coladas, ele tem dobradiças aqui atrás, ele tem um monte de coisas, links, olha, o link aqui, ó, que liga aqui. Isso aqui é parafusado no leme. Do lado de cá a gente tem link também, isso aqui, ó, o link, ó, esse material, o hornzinho, é parafusado no profundor. Então, olha, a rodinha traseira tem pecinhas que aprendem no eixo também. Então, tudo isso aqui solta. Pode soltar com a vibração do motor, principalmente se for um motor de explosão. Pode soltar, tá ok? Então, sempre você tem que checar os parafusos, checar a estrutura, se não tem nada. Será que no último voo você não bateu na hora do pouso e não viu, não trincou aqui atrás, por exemplo? Não trincou a base do leme, não deu uma trinca aqui no meio da fuselagem, não trincou a fixação do pouso. O motor, será que não ficou meio solto? Você tem que checar tudo isso antes de voar. E a hélice? Será que a hélice está íntegra? Será que ela quebrou uma pontinha? Será que bateu uma pedra nela e machucou? Tudo isso você tem que ver. As linkagens, como eu falei, né? Porque aqui eu falei dos hornzinhos, que são essas pecinhas que estão parafusadas aqui. Mas tem o link aqui, ó, você está vendo? Ó? Esse link aqui que fixa no horn. Aqui desse lado a mesma coisa, tem o link que fixa no horn. Tudo isso você tem que checar, é uma questão de segurança, tá? E outra coisa que eu sugiro também, que é bem legal da gente fazer, é estudar, né? É você estudar alguns vídeos, assistir vídeos, participar de fóruns, de grupos, de Facebook. Eu tenho um grupo no Facebook que eu publico vídeos ali direto, no YouTube publico vídeo direto. E ainda tem... o grupo, o Facebook se chama Do Zero ao Seu Primeiro Aeromodelo. Você pode chegar lá, entrar e passar a seguir. Não tem nenhum problema, tá? E lá vai ver que vou fornecer muita coisa ali. Muita coisa aparece ali para você, assim como no YouTube também. Tá ok? Então é importante você checar tudo isso. Então, ver os vídeos, aprender a checar. E, cara, se fosse você, eu anotava, depois de cada voo, quais foram os problemas que você encontrou, que você sentiu. Então, por exemplo, você está voando, de repente o aeromodelo começa a ter tendência para a direita. Quando você pousar, anota isso aí, está com tendência para a direita. Tenta corrigir no campo, não deu, leva para casa, examina o aeromodelo e vê o que aconteceu, que de repente ele começou a ter tendência para a direita.
Então, é como se fosse um diário de voo. Então, é bom a gente ter anotado algumas coisas. Não precisa ser um diário, né? Mas você tem que anotar as coisas que acontecem às vezes. Às vezes, pô, ele parou o motor e caiu antes da pista, não chegou na pista. Ah, pô, ele caiu antes da pista. Então, é melhor eu deixar anotado isso aqui para na semana que vem, quando eu voltar, por exemplo, pode ser o último voo, né? E na semana que vem, quando eu voltar, eu consigo, então, dar uma checada nele antes de vir voar. Checar lá em casa, tá ok? Então é muito importante a gente tomar todos esses cuidados. Então vocês veem que, para quem é um iniciante, eu dei uma pincelada mais ou menos detalhada em muita coisa. E falando em pincel, eu quero dizer que eu também tenho um pincel aqui, ó. Para que serve isso? Limpar a planta, limpar minha mesa, tá? Depois de 1 hora de construção ou coisa desse tipo. Então, até isso eu uso aqui também, tá ok? Então, é importante a gente ter todas essas coisas. Bom, então com isso eu consegui dar uma visão bem boa para quem está começando no aeromodelismo, né? Aprendeu muita coisa aqui hoje. Essas lives fechadas são assim, são para ensinar mesmo, tá ok? E eventualmente elas viram aula, como está acontecendo nesse momento com a construção desse planador, está virando aula opcional, quer dizer, é um material a mais que está dentro do curso, tá ok? Eu estou editando essas lives e transformando em aulas, como fiz com o aeromodelo de Depron, que eu mostrei para vocês, que ele foi totalmente construído em várias lives. Dessas várias lives, mas várias significa várias mesmo, tá? Para você ter uma ideia de todas essas lives, eu consegui condensar em 19 aulas a construção inteira do aeromodelo, mas em termos de live foram horas e horas e horas e horas, tá ok? Ensinando aqui ao vivo também. Bom, então agora vamos recapitular assim rapidamente os pontos principais. Eu falei para você, expliquei o que é aeromodelismo, o que é o aeromodelo em si. Eu expliquei, falei sobre materiais, falei sobre as ferramentas, falei sobre projeto e montagem e falei sobre testes e cuidados, tá ok? Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao conteúdo dessa live? Ou seja, depois dessa live, você ter acesso ao conteúdo dela por escrito em PDF? Se você quiser, é super fácil. Só que eu quero uma coisinha em troca. O que que é? Você faz o seguinte, ó. Você preenche, eu vou colocar aqui no comentário e depois vou colocar lá nos comentários da live, depois de gravada, né, direitinho, de estar lá esses 2 dias a mais, vou colocar um link para você preencher uma pesquisa que ela deve ter 4 ou 5 ou 6 perguntinhas. Não leva nem 2 minutos para você preencher essa pesquisa, tá ok? Aí você preencheu, você clica em enviar, vai aparecer para você o link para você baixar o PDF com todo esse conteúdo dessa live que eu acabei de passar para vocês, tá ok? Então, eu vou colocar o link do formulário aí e você já pode ir acessando e respondendo, tá ok? Deixa eu colocar aqui então nos comentários, ó. Vamos pôr aqui, Ctrl V. Se você quiser preencher, quiser receber esse PDF, puder baixar esse PDF, quiser baixar o PDF, olha, o link está aí. Baixa o PDF para você tranquilamente e você tem ele, mas preencha isso direitinho e me mande, tá ok? E eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou da live e também das sugestões para outros assuntos de outras lives, tá ok? Então é isso. Então, se essa live te ajudou a entender melhor como começar na construção de aeromodelos, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, né, com aquele amigo que também sempre falou que queria montar um aeromodelo também, né? E eu vou te fazer a seguinte pergunta: você já tentou montar um aeromodelo ou está começando agora? Me conta aqui nos comentários
ou nos comentários dessa live gravada, tá ok? E eu fico aguardando, então, os seus comentários. Então, fica com Deus, até a próxima live secreta e se cuide. Tchau, tchau.